de que ele ainda tem muitas coisas a realizar. Vamos ao texto? E tendo dito isto, ele prosseguiu adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando ele perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e aí, ao entrardes, achareis amarrado um jumentinho em que nenhum homem jamais montou. Soltai-o e trazei-o. E se algum homem vos perguntar, por que soltais, assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido enviados, acharam como ele havia dito, e soltaram o jumentinho dos seus donos. Soltaram o jumentinho. Os seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles disseram: o Senhor precisa dele. Esse texto que nós lemos, ele dá início à semana mais importante da humanidade, porque é a última semana da vida de Jesus. A Bíblia vai nos contar aqui nesses versículos que nós lemos que Jesus está saindo da Galiléia em direção a Jerusalém. Jesus, apesar de ter ido muitas vezes em Jerusalém, a Bíblia relata, se não me falha a memória, 7 vezes em que Jesus esteve lá. Mas com toda certeza Jesus esteve muito mais vezes. Até porque nós sabemos muito bem que era obrigação de todo homem adulto ir a Jerusalém pelo menos 3 vezes todos os anos. Então, acredito que Jesus esteve muitas vezes em Jerusalém, mas a Bíblia relata 7 vezes que Jesus esteve lá. E todas essas 7 vezes, nós vamos ver a atuação de Jesus, em alguns momentos, de forma um tanto discreta. Tanto que a Bíblia mesmo vai mencionar que Jesus não realizou muitos milagres em Jerusalém. A maior parte das vezes que Jesus esteve em Jerusalém foi para confrontar os religiosos daquela época, as pessoas que comandavam as sinagogas, comandavam as reuniões. Em algumas situações, Jesus entrou no templo, pregou e foi expulso do templo. Em outras situações, Jesus entrava nas sinagogas, começava a pregar, alguém aparecia com uma necessidade, um milagre era realizado e Jesus era confrontado ali, porque na maioria das vezes isso acontecia no sábado. Não podia quebrar a tradição do sábado, mesmo que fosse para beneficiar o próximo, porque às vezes nós temos muita dificuldade em quebrar alguns ritos, mesmo que isso beneficie alguém. Mais importante do que alguma tradição, mais importante do que algo que algum homem possa ter criado, é o benefício que nós possamos gerar através dos dons que Deus nos depositou para a vida de alguém. Então, Jesus ele fazia questão de estar nesses lugares com o objetivo de confrontar os religiosos daquela época. Só que Jesus ele vai entrar em Jerusalém dessa última vez para entregar o seu corpo, para entregar a sua vida pelo perdão dos pecados da humanidade. E ele vai começar de uma forma muito curiosa. Porque a Bíblia nos diz que ele vem subindo, ou seja, ele vem pelas regiões montanhosas, provavelmente pelo caminho do Jordão, e quando ele chega próximo ao Monte das Oliveiras, entre a cidade de Betfagé e a cidade de Betânia, ele dá uma instrução clara aos discípulos. E que instrução era essa? Que eles deveriam ir até a cidade mais próxima e soltar um jumentinho, e trazer esse jumentinho até a presença dele. Parece não fazer muito sentido, porque Jesus, quando ele entrar em Jerusalém, e o texto vai dar sequência, nós veremos isso, ele não vai entrar em Jerusalém, como nas últimas vezes, como mais um rabino, como mais um pregador, como um homem que era conhecido por realizar milagres na Galiléia. Jesus ele vai entrar nessa última vez e vai ser aclamado rei pelas pessoas que estão ali. Ele vai ter o maior reconhecimento que ele já havia tido durante todo o seu ministério. Então, o natural era que Jesus entrasse em cima de um cavalo
e um cavalo dos mais imponentes, Francisco, que pudesse haver naquela época. Mas Jesus, ele resolve entrar em cima de um jumentinho. E por que, pastor, que ele resolve entrar em cima de um jumentinho? Porque em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, a Bíblia diz que o rei dos judeus, ele entraria em Jerusalém em cima de um jumentinho. Então, Jesus, ele de forma intencional, manda buscar o jumentinho para que uma profecia fosse cumprida. Só que tem algumas coisas que me chamam muita atenção, muita mesmo. No Evangelho de Lucas, que nós lemos, não fala com tantos detalhes, mas tanto no Evangelho de Marcos quanto no Evangelho de Mateus, alguns detalhes muito importantes, eles são falados. Porque Jesus, ele não diz simplesmente para ir na próxima cidade buscar um jumentinho qualquer. Não. Ele fala de forma muito específica a respeito do animal que ele gostaria de utilizar para entrar em Jerusalém. E como assim, pastor? Que especificidade é essa? Uma especificidade que não está no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Jesus diz aos discípulos o seguinte: vocês vão lá buscar um jumentinho que está ao lado de uma jumenta, que nunca recebeu montaria. Um jumentinho que está ao lado de uma jumenta e que nunca recebeu montaria. Eu quero deixar bem claro aqui, antes que os críticos, falem qualquer coisa, pastor, você vai fazer alguma aplicação aqui comparando a gente a jumento? Não. Eu não quero falar aqui sobre o animal em si, eu quero falar a respeito das escolhas de Deus. E Deus escolhe pessoas, animais, lugares para utilizar, que às vezes foge um pouco da nossa compreensão. Eu disse aqui que o normal seria um homem que vai ser aclamado rei dentro de uma cidade, entrar no melhor animal possível, um cavalo imponente. Aí a Bíblia diz que Jesus manda os discípulos buscarem na cidade vizinha um jumentinho que nunca recebeu montaria. Sendo que ao lado desse jumentinho que nunca recebeu montaria, tinha uma jumenta, ou seja, um animal de mais idade, provavelmente um animal com experiência em levar cargas ou pessoas sobre os seus lombos. Então Jesus vai utilizar, para um dos momentos mais importantes do seu ministério, um animal sem experiência nenhuma, exatamente isso. E posso falar uma coisa para você nessa noite? Deus é especialista em fazer dessa forma, em utilizar coisas, pessoas e lugares que nunca foram utilizados. Tem relatos a mais na Bíblia a respeito disso, pastor? Tem. Uma certa vez, um homem chamado Saul desobedeceu a Deus. E Deus disse assim: Samuel, eu já me provi de um rei, segundo o meu coração. Aí, passam-se muitos anos, Deus fala para Samuel assim: chegou a hora, enche o chifre de azeite, pega um animal, diz que vai sacrificar, e vai lá na casa de Jessé, porque tem um que eu quero usar, dentro da casa de Jessé. E aí quando Jessé chega, quando Samuel chega à casa de Jessé, estão lá todos os filhos de Jessé,
homens de guerra, fortes, imponentes, preparados. A Bíblia diz que naqueles dias os reis saíam à guerra, ou seja, o normal era escolher um homem com aparência de alguém de guerra. Samuel chega na casa, olha para o primeiro, Deus fala, não é esse. Olha para o segundo, Deus fala, não é esse. Olha para o terceiro, Deus fala, não é esse. Então qual é, Senhor? É Davi, o pequenininho que está lá por trás das malhadas. Não tem aparência de rei, não está preparado para ser rei, mas ele tem o coração que eu preciso para que ele seja rei. Eu não preciso de alguém que apenas empunha uma espada na mão. Eu preciso de alguém que tenha um coração capaz de se arrepender quando errar. Eu posso citar aqui diversos outros exemplos da Bíblia, mas eu quero voltar lá para os discípulos de Jesus. Irmãos, se nós olharmos para os discípulos que foram escolhidos por Jesus, nenhum deles tinha a menor condição de pertencerem à mesa dos 12, ao colégio apostólico. Primeiro, por idade. Segundo alguns historiadores, e um muito famoso, chamado Rodrigo Silva, que é historiador e arqueólogo, há uma probabilidade muito grande de apenas um dos discípulos de Jesus ser maior de 18 anos. Provavelmente Pedro, porque era casado e deveria ter mais de 30 anos. Todos os outros discípulos de Jesus, nenhum deles provavelmente era maior de idade. Outro detalhe, Jesus ele vai passando pela Galileia dos gentios e chamando esses discípulos num lugar aonde não havia tradição de surgirem mestres. E o próprio Jesus vai ser questionado por isso, porque vão perguntar, pode vir alguma coisa boa de lá? Ou seja, eram pessoas totalmente fora do radar. Pastor, e por que é importante eu saber dessas informações? Bom, muito importante. Talvez não tenha um pastor dentro da sua casa. Talvez não tenha uma pessoa que é evangélica dentro da sua casa. Talvez não há ninguém dentro da sua casa que tenha tido um encontro com Jesus. E se eu te dizer nessa noite que Deus deseja usar a tua vida para transformar a vida da tua família? E se eu te disser nessa noite que Deus quer usar a tua casa para transformar a vida da tua vizinhança? E se eu te disser que Deus quer usar a tua vida para transformar a vida de todos que estão à sua volta? Mas pastor, eu nem tenho esse traquejo do evangeliquez, eu nem sei falar direito. Que maravilha, é exatamente esse tipo de pessoa que Jesus quer usar na obra dele. E por quê, pastor? Porque jumenta, que já recebeu muitas vezes montaria, não aceita direção. Porque às vezes, quem se julga muito experiente, quem se julga muito sabichão, não aceita ser comandado por Deus, porque acha que sabe demais e que não precisa de instrução. E isso é um erro que incorremos por conta do tempo e das experiências que adquirimos. Mas Deus, nessa noite, não está procurando aqueles que acham que sabem. Deus está procurando pessoas com um coração ensinável, pessoas que são capazes de serem moldadas, pessoas que são capazes de permitir que Deus entre e faça a transformação necessária. Jesus escolhe um jumentinho que nunca recebeu montaria.
e manda os discípulos irem até lá buscar. Só que Jesus dá algumas outras instruções muito interessantes. Jesus diz a eles assim: vocês vão até lá. Só que é o seguinte: quando vocês chegarem lá, pode ser que vocês encontrem alguma resistência para cumprir com a missão que eu vos designei. Eu quero dar uma parada aqui para a gente falar a respeito de algumas coisas que eu julgo serem muito importantes. Por mais clara que seja a instrução e as ferramentas necessárias para cumprirmos a missão que Deus nos designou, nunca será fácil completá-la. E por que eu estou falando isso? Ontem, o pastor Renan participou de um debate, e uma das questões que foram levantadas, porque o tema era a respeito de congregar ou não congregar, uma das questões que foram levantadas foi a dificuldade de dar sequência a essa questão de congregar por conta de fatores externos, sejam eles escândalos dentro da liderança, sejam eles autoritarismo, sejam eles panela na igreja, graças a Deus aqui não tem, né? Não tem. Dentre uma série de coisas. Ou seja, todos eles fatores externos, ou seja, coisas que não estavam diretamente ligadas às pessoas que decidiram deixar de congregar. Nós, que lideramos, que vivemos o dia a dia da igreja, é natural que a gente olhe para essas questões e encare como desculpas. Não é verdade? É muito mimimi, é muita desculpa. Como eu disse aqui no início, quando nós subirmos para ministrar a palavra aqui, nós devemos ter empatia, ou seja, tentar se colocar no lugar do outro. Mas veja bem, não há uma pessoa sequer que tenha sido chamado por Deus, que não tenha recebido uma missão para cumprir. Não há. Pastor, Deus me chamou para ser membro de banco. Não chamou. Deus me tirou lá do mundão para ficar sentado só ouvindo. Não chamou. A Bíblia diz que Deus nos chamou para que nós possamos ir e dar fruto, e o nosso fruto permaneça. Ou seja, nós precisamos reproduzir aquilo que recebemos. Se nós recebemos o amor de Deus nas nossas vidas, nós precisamos espalhar isso para o maior número de pessoas possível. Em tempo e fora de tempo. Nos lugares que são propícios para isso e nos que também não são propícios. Ou seja, temos uma missão, isso está claro. Mas como eu disse, às vezes, nós desanimamos por fatores externos, ou seja, coisas que nós não podemos controlar. Ou alguém aqui pode controlar o fofoqueiro falar mal de você. Ou alguém aqui pode controlar alguém decidir te perseguir. Ou alguém pode controlar
alguém decidir levantar um falso contra a tua vida, não há possibilidade de controlar isso. Porque isso é uma questão relacionada ao outro. Mas nós podemos controlar aquilo que nós fazemos. Nós podemos controlar as nossas atitudes. Isso está na nossa alçada. E aí, nós responsabilizamos outros por termos abandonado a missão. Mas nós precisamos devolver a responsabilidade para nós. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós precisamos olhar para o alvo, prosseguir para o alvo, pela suprema vocação em Cristo Jesus. Nós não podemos controlar aquilo que acontece lá fora, mas a nossa comunhão com Deus, ela precisa estar intacta. Em Efésios capítulo 6, Paulo nos instrui a nos revestir da armadura de Deus. Só não consegue resistir aos ataques do inimigo quem está desprotegido. Pastor, eu decidi me desviar por conta de fatores externos. Como é que estava a tua vida de oração? Devocional estava em dia? Estava se consagrando? E mesmo assim a fofoca, a panela, foi suficiente para te tirar da missão? Foi suficiente para interromper a tua caminhada no meio do caminho? Irmãos, como eu disse, todos nós recebemos uma missão da parte de Deus. E o que Deus espera de nós é que nós cheguemos ao final da carreira e, ao pedir para olhar as nossas mãos, nós tenhamos alguma coisa para apresentar. Imagine a cena, Jesus mandando os discípulos, vão lá, peguem o jumentinho e tragam a mim. Os discípulos chegando lá, o dono do jumentinho falando, você está botando a mão nele aí por quê? Os discípulos falando, desculpa aí que eu estou voltando. Chegando diante de Jesus, falando assim, ó, Jesus, eu acho que não vai dar para você entrar hoje em Jerusalém não, porque eu não consegui cumprir a minha missão. E se eu te disser que por conta da nossa negligência, alguém da nossa casa pode ter perdido a oportunidade de ouvir sobre Jesus, você acredita? Que pelo fato de você ter abandonado aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, algumas vidas poderiam ter sido salvas através do dom que Deus depositou na sua vida? Eu já vou caminhando para o final. Jesus, ele disse assim aos discípulos, vocês vão até lá, e quando chegarem lá, vocês vão pegar o jumentinho mais novo que nunca recebeu montaria, ou seja, vocês vão buscar um alvo específico. Só que quando vocês chegarem lá, pode ser que vocês encontrem alguma resistência. E se alguém se levantar e disser assim, por que você está desamarrando ele? Vocês dirão, porque o Senhor precisa dele. Eu não sei vocês, mas eu particularmente quando leio a Bíblia e leio alguma coisa que me parece que a conta não fecha,
eu não paro de pesquisar até entender o porquê das coisas. O texto diz que Jesus fala o seguinte: diga que o Senhor precisa. E aí eu fui pesquisar. No original, o que Jesus estava dizendo àquelas pessoas, aqueles discípulos. Aparentemente, aquele animal estava sobre a posse de alguém. Mas Jesus precisava daquele animal para cumprir um propósito. Só que dizer para alguém que está de posse de um bem, apenas que o Senhor precisa desse bem para utilizar, é muito pouco para convencer essa pessoa que está de posse desse bem a liberar esse bem. Vamos contextualizar aqui. O presbítero Robinho tem um carro. Aí, por algum motivo, o pastor Renan manda o Paulinho lá na casa do Robinho e fala assim: ô Robinho, me dá a chave do teu carro aí. Logicamente o Robinho vai falar o quê? Por quê? Não, porque o pastor Renan está precisando do teu carro. O Robinho vai falar: pastor Renan precisa do meu carro? Por que está precisando do meu carro? Não, ele quer teu carro. No mínimo, você vai resistir e muito provavelmente não vai entregar sem que haja uma explicação melhor a respeito disso. Só que tem um segredo no texto aí. Quando você olha no original, nós vamos ver Jesus dizendo assim: diga ao dono, mas na verdade não é dono, aquele que tem a posse. E quem tem a posse, ou seja, mantém sobre o seu domínio de forma temporária. Diga para esse que tem a posse temporária que o Senhor precisa dele. Se coloque de pé, nós vamos encerrar. Ele diz assim: diz aquele que tem a posse temporária que o Senhor precisa dele, mas ainda não traz o entendimento completo a respeito do que Jesus está dizendo ali. O que Jesus está dizendo, na verdade, quando eu fui buscar a palavra Senhor, no original do grego, é Kyrios. E Kyrios não é apenas Senhor. Kyrios também era uma palavra utilizada para alguém que tinha o governo de uma determinada região. Então, o que Jesus estava dizendo era o seguinte: diga àquele que tem a posse temporária que o dono de verdade precisa dele. Tudo que eu preguei até agora foi para chegar aqui. E como que isso se aplica à minha vida, pastor? É simples. Talvez você entrou aqui nessa noite sobre posse temporária de alguém que não é teu dono. Talvez você entrou aqui amarrado por algum vício, por alguma palavra de maldição, por uma depressão, por um complexo de inferioridade, por um trauma.
nada disso tem posse permanente sobre a tua vida. Teu dono de verdade te criou. O teu dono de verdade te conhece, como ele disse a Jeremias, antes que você se formasse no ventre da sua mãe. O teu dono de verdade te deu um nome. O teu dono de verdade te deu um dom. O teu dono de verdade te deu um chamado. O teu dono de verdade te arrancou de dentro da tua casa, te trouxe aqui nessa noite para te dizer que ele vai te desamarrar, que você ainda tem utilidade no reino e que ele conta com você para grandes coisas.